Paz seja convosco. Queremos louvar a Deus por mais esse dia em que Ele nos permite estarmos novamente presencialmente e também de forma online. É algo que deve ser que vá durar para sempre. Agora nós estamos num tempo em que as pessoas elas estão muito mais conectadas do que presenciais. Você já tem que começar a se acostumar, que eu não vou ficar olhando direto para o celular. Vamos começar a olhar para as pessoas que estão aqui. E aí depois você dá um retorno para mim, por favor, no grupo da igreja, como que está a transmissão, se ela falhou, se ela não falhou. Nós estamos fazendo uma via 4G, então eu não sei como que vai ficar essa transmissão, essa gravação. Então nós estamos em período de testes. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Agradecer, Pai querido, porque Tu és presente nas nossas vidas e o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos todos juntos, de estarmos, Pai querido, de uma forma presencial, buscando, Pai querido, a Tua face e o Teu querer. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor possa abençoar essa transmissão também pela internet, para que os nossos irmãos e irmãs que não podem estar aqui conosco presencialmente possam receber esta transmissão com qualidade. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe com o Teu Santo Espírito, no sentido de entendimento, de capacitação, que Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito em todas as coisas. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz seja convosco. Amém. Estamos unidos e reunidos mais uma vez, depois de mais de um ano e pouco, com a nossa igreja fechada, ainda bem suja. Nós não conseguimos contato com a faxineira e acabamos fazendo aí só para poder entrar. É meio reforma, quando você levanta só as paredes e coloca para limpar, para entrar. Estou sentindo falta de alguns que estavam ansiosos e famintos de estarem aqui na presença do Senhor, aqui presencialmente. Estamos aqui hoje, eu, Rosângela, Luísa e a nossa querida irmã Menise. Espero você à noite. Estamos aqui para servi-lo. Estamos trabalhando na escola bíblica dominical. Agora pode perguntar, tá, Menise? Presencialmente, pode perguntar. Só aprender. Nós estamos trabalhando sobre o filho pródigo. Estamos falando sobre esta parábola do filho pródigo. Já abordamos algumas posições em relação a não ser do filho pródigo, mas dos filhos pródigos. Vamos dizer, não sei nem se essa palavra existe, mas essa prodigicidade, digamos assim, ela não é exclusiva apenas daqueles que se rebelam, mas também daqueles que estão presencialmente, daqueles que se mantêm dentro dos caminhos aparentemente morais e estabelecidos. Fazendo a nossa breve revisão, quando você olha para o mundo com tal ótica, esta ótica farisaica, essa ótica que é apenas regras, é apenas normas. Desculpa se eu não vou ficar olhando aqui, até eu acostumar. Não, eu sei, é que até eu acostumar, que eu não olho só para cá, entendeu? Então não vai ter tempo, mas eu vou ter que começar a me habituar de novo a andar olhando para as pessoas, lá para os lados. Então, Luli, por favor, você vê que eu estou muito parado aqui, você faz o sinal, nem que eu olho para a cadeira vazia lá para dar um efeito. Então, quando você olha para o mundo com essa ótica farisaica, fica muito fácil você justificar o ódio, você justificar a sua repreensão, a sua agressão em relação às coisas que você não concorda. Na verdade, as pessoas que agem desta maneira, elas tentam de uma maneira aparentemente espiritual se justificarem perante Deus, porque elas se sentem inseguras. Elas não se sentem seguras em apenas serem filhas de Deus. O cristianismo, ele é uma religião
diferenciada das outras, além de termos o Filho de Deus, além de termos uma ação sobrenatural em toda a sua história, nós temos a condição de um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, que nos resgata, independente do que nós fazemos. E quando esses irmãos mais velhos, eles não têm esse tipo de suporte, esse tipo de apoio, eles ficam constrangidos e eles ficam inseguros. Eles acabam naturalmente odiando outras pessoas, pessoas que pensam de maneira diferente. Eles nutrem e criam nos seus corações o espírito julgador e o espírito que não perdoa. Porque eles sentem que, se eles perdoarem a pessoa, todo aquele jeito de agir que ele tem, que ele faz junto com os outros, fica sem sentido. Como é que ela não fez nada do que eu fiz e ela perdoado? Então eles nutrem esse julgamento, eles nutrem também esta falta de perdão. Eles diriam: eu jamais faria algo. Isso é algo que é recorrente, em especial nas notícias do dia a dia, na mídia, em que nós olhamos para situações do que as pessoas fazem, e mesmo que nós não falemos, professamos verbalmente, nós expressamos através do nosso coração, porque o Senhor, Ele é aquele que sonda o nosso coração. Ele não se vê como parte de uma pessoa que conseguiria fazer isso, por isso ele se acha superior à pessoa. Como uma pessoa superior, ela acha que não tem que perdoar ninguém. Quando vêm as pessoas que mentem, vêm as pessoas que traem suas esposas, eles não conseguem perdoar, porque eles sentem que o perdão é uma afronta à sua própria retidão, uma retidão que ela não é espiritual, porque a motivação não é uma motivação de querer ser reto diante do Senhor. A motivação é apenas única e exclusiva de se sentir superior às pessoas. Se o filho mais velho, ele conhecesse ou ele quisesse conhecer o seu próprio coração, ele poderia dizer que ele é tão egoísta, ele é tão pecador, ele é tão ruim com o pai dele, com a sociedade, do que o próprio filho mais novo. Este sentimento é um sentimento de ira, porque eles estão aprisionados. Pessoas que são extremamente religiosas, elas são aprisionadas na sua própria vida. Elas não se sentem livres para agir de uma maneira diferente do jeito que elas agem. Muitas vezes elas agem simplesmente por obrigação, para que as pessoas possam olhar para elas e dizerem: olha, a pessoa ela fez isso, ó, parabéns. E a palavra de Deus diz que se você busca esse tipo de aplauso, esse tipo de congratulação, você já recebeu a sua paga. Deus, ele não dá nada em troca. Irmãos mais velhos vivem a vida correta por causa do medo de não serem aceitos, não por conta do amor. A motivação dos corações, ela conta muito. E na verdade nós não temos um medidor de motivação no coração. A grande verdade é que nós, como seres humanos, sempre fazemos algo buscando algo em troca. Nós nunca fazemos algo buscando apenas a nossa satisfação. Nós queremos sempre algo em troca. Isso qualquer ser humano, seja mãe, seja pai, marido, esposa, filho, sempre as pessoas elas querem algo em troca. E o irmão mais velho, ele não é uma pessoa diferente, ele quer sempre o reconhecimento. Uma coisa é você ser honesto e evitar mentir visando o seu próprio bem. Outra coisa é fazer isso em nome de Deus. E não só mentira, como qualquer ação. Por que você vive? Por que você faz uma ação social? Por que você lê as Escrituras? Nós temos as nossas motivações, que muitas vezes elas são ocultas aos olhos das outras pessoas, mas não são ocultas aos olhos de Deus. A honestidade nascida no medo em nada contribui para eliminar a causa fundamental do mal do mundo. O mal do mundo é o egoísmo. O ser humano, ele é um ser egoísta. Ele quer apenas a sua satisfação. Ele quer apenas que os seus desejos e as suas vontades sejam satisfeitas. Debaixo desse aparente altruísmo é você fazer algo sem querer nada em troca, que é algo que não existe dentro do meio humano, se esconde um enorme egoísmo. Eu busco sempre a satisfação do meu querer, da minha vontade, o meu reconhecimento. Pastor, mas nessa questão do altruísmo que você está falando,
realmente, assim, eu acho que entra aquela questão de Paulo, não só. Eu acho que envolve todas as questões da vida, né? Que Paulo fala, é aquela guerra, né, dentro da gente contra. É aquela guerra que ele fala lá em Romanos, né? E eu acho que o altruísmo só é possível na vida humana na questão de o nosso eu vai sendo deixado de lado e Cristo tomando mais espaço dentro da gente. Aí o altruísmo é possível ainda na vida humana. Não concordo com você, porque é o seguinte, você imagine que você é 100% carne. E aí você conhece Cristo e você começa uma transformação. Você nunca vai ser 100% Cristo, a não ser no dia do toque do juízo. Então até lá você vai ter alguma porcentagem de motivação na sua vida que você faz para a sua motivação. Então aquela pequena parcela de eu, Melícia, ela já contamina todo o trabalho. Entenda que nós estamos num processo de mudança, mas não é um processo de mudança que vai se concluir aqui na Terra. Então nossas ações elas são contaminadas, seja por 1%, seja por 90%, mas nossas ações elas são contaminadas. Não, eu vou sim, ser rápida, não vou demorar não, mas é isso exatamente, você tem essa razão sim, de que a gente é um instrumento de Deus para doar algo, e a gente, mas aí fica aquela guerra, né? Que assim, você está querendo servir a Deus e Cristo realmente você está preenchendo sua vida e você está falando, não, eu estou sendo um instrumento, eu sou um vaso, né? Mas aí fica aquela guerra, né? De tentar, com a ajuda de Deus, conter o coração para saber que não esperar alguém próprio, que a gente volta os olhos para a cruz. Mas, né? Fala, entendeu? sempre, fica aquela guerra dentro de você. Mas sempre as nossas ações elas são motivadas por nós mesmos e não por Deus. Esse processo de transformação que só vai ser concluído na glória, ele contamina as nossas ações. As nossas ações, mesmo as ações mais corretas e mais bondosas, elas são ações que são motivadas em Deus e não em mim. A minha vontade é fazer o meu querer e ser eu privilegiado. Por isso que a caminhada cristã é uma caminhada que depende muito mais de Deus do que de nós, mas nós temos a nossa responsabilidade perante o Senhor. É por esse motivo que às vezes os irmãos mais velhos, altamente moralistas, eles estão naquela vida e de uma hora para outra você fala, poxa, o irmão ele estava na igreja, ele estava fazendo obra social, ele estava pregando e aí ele se perdeu, ele não aguentou o fardo. Esse fardo ele é muito pesado a ser carregado se não for um fardo que vem do Senhor, porque nós entregamos esse fardo pesado na mão do Senhor e recebemos um fardo leve. Pessoas que são extremamente moralistas, elas têm um fardo tão pesado nas costas que chega uma hora em que elas largam aquilo e vão para o caminho da bagunça, abandonam tudo. O último sinal pelo qual podemos identificar um espírito de irmão mais velho é a falta de certeza em relação ao amor do Pai. Como a pessoa ela trabalha exclusivamente para se satisfazer, ela não sabe o que o outro pensa ou não sabe o que Deus pensa. Não há certeza da salvação, não há certeza do amor do Pai, não há certeza de que Ele vai cuidar e Ele vai manter todas as coisas. Diz o irmão mais velho, nunca me deste nem um cabrito para eu festejar. Então você vê que aquele homem que agia de uma maneira correta, que era, segundo a sociedade, o padrão perfeito, quando ele é confrontado, ele expressa o que ele queria. Ele queria que o pai demonstrasse o amor através de algo. O que? Naquele caso, um cabrito. Não há dança na vida deste irmão. Não há alegria em relação do filho mais velho com seu pai. Enquanto estiver tentando merecer a salvação por meio da tentativa de controlar Deus com suas bondades, você jamais terá certeza de que é bom o suficiente para Ele. Enquanto nós não entendermos que a salvação é pela graça e não pelas ações, e que as ações são apenas um sinal, apenas uma demonstração prática e real de que o amor de Deus está em nós, nós vamos ainda continuar buscando de alguma maneira esta aprovação de Deus.
Então as pessoas elas tentam a aprovação de Deus a partir de uma frequência na igreja, através do dízimo, através de uma ação social, mas elas nunca se acham dignas e nunca vão se achar dignas, porque elas não são dignas. Nós não somos dignos. Lá em Apocalipse, quando João está lá com o anjo, eles olham, este é o livro da vida do Cordeiro, mas não foi encontrado ninguém que possa abrir este livro, abaixo da terra, em cima da terra. E João começa a chorar, e aí o anjo fala assim, mas há um, o Cordeiro, que é digno de abrir o livro, é apenas ele que é digno. Falava com algumas pessoas nessa semana a respeito de Santa Ceia, e aí a pessoa que tinha um problema de homossexualismo, ela falava assim, eu estou há mais de 20 anos sem tomar Santa Ceia, eu não me acho digno. E nós olhamos, eu e o outro conselheiro olhávamos para ele e falávamos assim, mas você não é digno. Eu não sou digno, ninguém é digno. A Santa Ceia e todos os benefícios do Senhor, a gratidão dele, a graça dele nas nossas vidas, é graça, não é merecimento. Nós não somos dignos, nós não temos honra, e nós temos que nos despojar dessas roupas, dessas vestimentas que nós colocamos sobre nós, que é um peso e um fardo tremendo e muito grande. Quais são os sinais desta falta de segurança? E aí você começa a observar a vida dessas pessoas, e você percebe que eles dão alguns sinais, que podem ser sinais identificados na minha vida ou na sua vida, mas são sinais que apenas você consegue identificar. As pessoas que estão de fora, elas não conseguem ver, porque essa capa que nós colocamos sobre nós, ela faz com que as pessoas olhem para nós e falem assim, você é cristão? Eu lembro que no início do meu cristianismo, eu falava o crenteza, eu falava a paz do Senhor, eu falava a graça e paz, me vestia de acordo, e as pessoas não sabiam o que passava dentro do meu coração, porque simplesmente eu tinha uma aparência externa. Um desses sinais já foi mencionado. Toda vez que algo dá errado na vida, ou que uma oração não é atendida, você acaba se perguntando se é por não estar vivendo esse ou aquele aspecto de forma correta. Então, quando algo acontece de errado, e você tem que entender que coisas ruins acontecem com cristãos, nós vivemos num mundo que jaz do pecado, e esse mundo, por jazer do pecado, ele impõe a nós coisas ruins acontecem, mas dentro da dinâmica do filho mais velho, nada pode ocorrer de errado. Você não pode ter um problema no seu relacionamento, você não pode ter uma perseguição, nenhuma dessas coisas. Outro sinal é quando a crítica alheia não apenas fere o seu sentimento, mas também os devasta. Isso acontece porque sua noção do amor de Deus, ela é abstrata e tem pouca utilidade prática na vida. Você conhece um Deus superficialmente. Você não conhece o poderio desse Deus, você não conhece o agir desse Deus, o falar desse Deus, você conhece apenas as regras que este Deus impõe. Então você não conhece Ele. Você olha para esse Deus e você fala assim, eu não conheço. É como Jó que olha e fala, eu conheci esse Deus de ouvir falar. Eu fazia todos os procedimentos, eu fazia o jejum, eu buscava orar pelo meu filho, pela minha filha, mas eu realmente não conhecia esse Deus. A nossa noção de Deus, ela é importante. Ela não pode ser uma noção abstrata. Quando nós lemos a parábola do semeador, a gente vê que a mesma semente, ela caiu em 4 tipos de terreno. Em 3 tipos ela se perdeu. Apenas em um tipo de terreno ela prosperou. Se você não tem o conhecimento de Deus, o que acontece é que você não pode, vamos dizer assim, se utilizar da sua fé. Você age de uma maneira fraca. Você age de uma maneira sem sentido. Quando você faz algo que sabe que é errado, sua consciência o atormenta por muito tempo, mesmo depois de você se arrepender. Pessoas que não conseguem receber o perdão de Deus, muitas vezes elas agem como irmãos mais velhos. Deus, Ele perdoou você. A situação ela já passou. Você não tem como interagir de maneira nenhuma mais com aquela situação, mas mesmo assim você continua buscando uma culpa. Você não se satisfaz com o perdão de Deus. Nós precisamos conhecer mais de Deus para podermos receber de Deus este perdão.
Já que você não consegue ter certeza de que se arrependeu o suficiente, acaba se reprovando por algo que você fez ou que você não fez. Esta certeza não é uma certeza como você fazer uma prova na escola, em que se você tirou uma nota 10, você aparentemente conhece todo o material. Se você tirou uma nota 2, 3, 0, você não conhece nada. Não existe esta forma de quantificação da nossa fé. E as pessoas que elas buscam a satisfação, a concretização apenas nas suas boas ações, o que acontece é que elas ficam sempre fragilizadas, porque elas não sabem se elas são aceitas ou não. Mas talvez o sintoma mais claro dessa falta de segurança seja uma vida estéril de oração. Pessoas que não têm um relacionamento com Deus não oram. Entenda que orar não é simplesmente balbuciar palavras bonitas, ou em grego, ou em hebraico, ou em outras línguas. Oração, ela demanda um relacionamento. Não é algo que você simplesmente expõe e fica aquilo no vazio. A verdadeira oração, ela nasce de um relacionamento. Quando nós olhamos a vida dos fariseus, os fariseus eles oravam 3 vezes por dia, jejuavam 3 vezes por semana, e o jejum bíblico são 24 horas. Então, dentro de 7 dias, eles ficavam no mínimo 3 dias sem comer. E eles faziam orações que não eram obrigados por tudo e amém. 3 orações que a gente vai colocar aí, meia hora cada uma, 1h30 por dia de oração, em que eles paravam realmente para fazer as suas orações, mas eram orações vazias. Jesus, quando olhava para eles, olhava e falava: vocês são como um sepulcro caiado, como um túmulo branquinho e bonitinho por fora, mas dentro só tem morte, não tem vida. Talvez o sintoma mais claro seja a falta, a vida estéril de oração. Ainda que os irmãos mais velhos sejam firmes na oração, não há prazer, não há reverência, não há intimidade, ou deleite nas conversas que têm com Deus. As pessoas fazem aquilo por obrigação. Muitas pessoas que trabalham em empresas, elas chegam e batem o seu cartão, e quando batem para sair, não que haja satisfação de você ficar lá trabalhando sem ter nenhum recurso que você vai ganhar, mas as pessoas estão ali amarradas, com raiva por estar naquele local. Não há prazer. As pessoas que são irmãos mais velhos, eles oram, mas oram na marra, oram sem nenhum tipo de prazer. Na verdade, eles não acreditam que Deus realmente os esteja ouvindo. Não há intimidade, não há alegria nas conversas que têm com Deus. Imagine 3 pessoas diferentes. Um colega de trabalho de quem você não gosta, um amigo com quem você gosta de fazer tudo, e uma pessoa com quem você esteja apaixonado e que ela esteja apaixonada por você. As conversas que você tem com o seu colega de trabalho, elas são apenas de trabalho, apenas sobre normas, sobre metas, e apenas aquele relacionamento com ele é superficial. Por isso que ele não é seu amigo de trabalho, ele é seu colega de trabalho. Ele é uma pessoa em que você encontra todos os dias. Talvez você tenha mais contato com aquela pessoa do que você tem com as pessoas que são mais importantes da sua vida, mais dias por semana, mais dias por mês, mais dias por ano, mas o relacionamento com ela é superficial. Você não terá interesse com ela de conversar nada que seja diferente do que é o trabalho. Com o seu amigo, talvez você abra o seu coração para falar de algum problema que esteja ocorrendo. Porém, com a pessoa amada, você sentirá um forte impulso para falar sobre o que você acha lindo sobre ela. Você consegue compartilhar as suas dores, você consegue compartilhar o que você realmente é. Naquele momento que você não está bem, você transparece que você não está bem. Quando você está bem, você transparece que você está bem, e você tem alegria e prazer de compartilhar as coisas com a pessoa. Por que há tantos divórcios? Porque as pessoas elas casam com amigos. Elas não casam com pessoas que realmente são as pessoas que são para a vida dela.
Elas não entendem o papel delas no casamento, não entendem que elas têm que desenvolver e se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente. Com aquela pessoa é uma maneira especial. E por mais que a minha esposa não entenda, e eu reclame com ela quando ela compra as coisas para mim de presente, eu me alegro quando ela compra para ela. É uma forma de eu demonstrar para mim, mesmo que ela não goste, é uma forma de demonstrar para ela que ela é mais importante do que a minha vontade, do que o meu querer. E o que nós vemos muitas vezes nos casamentos é: eu vou terminar esse relacionamento porque a minha vontade não está sendo feita, então eu termino, eu não quero mais. É muito mais fácil. As 3 conversas são formas comparativas de oração, que foram chamadas de petição. A primeira oração, que é aquela comparada com um amigo de trabalho, nós vamos chamar ela de petição. Então você chega na presença de Deus, você só sabe pedir. Por isso que nas nossas reuniões de oração, nós temos uma estrutura que Deus me deu, que é, primeiramente, reconhecermos quem é Deus. Nós falarmos da grandeza de Deus, os atributos de Deus, você saber com quem você está falando. Depois nós temos que agradecer tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Depois nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja, para então nós orarmos por terceiros. As nossas reuniões de oração não existem oração da petição. Poderia haver? Poderia, mas não é o nosso propósito, porque nós já fazemos essa oração de petição com muita facilidade. Com certeza, nas minhas orações e nas suas orações, a grande maioria das nossas, da composição da nossa oração chama-se petição. Uma petição que é como a do amigo, do colega de trabalho, em que você está ali apenas para satisfazer as suas necessidades. Ó Deus, eu preciso de dinheiro para isso. Ó Deus, eu preciso de saúde para fazer aquilo outro. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma decisão. E não adianta você querer espiritualizar a coisa, porque na verdade você está procurando alguma coisa para te satisfazer. A segunda oração, que é a oração entre amigos, eu vou chamar da oração da confissão, em que a pessoa tem uma certa liberdade de falar daquilo que passa do coração, mas não é uma liberdade plena. Você fala com aquela pessoa com algumas restrições. Você tem aquela pessoa como amiga, mas você não quer que ela se afaste de você. O relacionamento é um relacionamento muitas vezes de interesse, porque a pessoa ela te ouve, ela te ajuda, ou ela está ali nos momentos da dificuldade. Então é uma oração de confissão, ela está ali muitas vezes para me servir. Isso acontece muito dentro do ambiente entre amigos, em que a pessoa só procura um amigo quando ela precisa dela. Fica anos sem falar com a pessoa. Quando liga para a pessoa, manda uma mensagem, ela naturalmente já começa com a seguinte frase: desculpa estar ligando, faz tempo que eu não falo com você, mas eu preciso de tal coisa. E a terceira oração, daquelas pessoas que se amam, daquelas pessoas que têm prazer de estar junto, é a oração da adoração, em que você fica contemplando aquela beleza, aquela grandeza. Não que você não possa peticionar nada, não que você não possa confessar ou falar de coisas que não são tão profundas, mas a base da nossa oração é um relacionamento com Deus Altíssimo. Os irmãos mais velhos não conseguem manter essa oração de adoração, porque elas estão sempre no nível de querer alguma coisa em troca. E o filho mais velho fala: eu te servi por tantos anos e você nunca me deu nenhum cabrito. Deus, eu estou na igreja e você não me deu nem isso, nem aquilo outro. Eu estou te servindo e mesmo assim essas coisas acontecem. Muitos ministérios acabam porque os pastores eles querem ser reverenciados. Essa condição do ungido do Senhor, que é bíblica, ela é totalmente distorcida por homens e mulheres que querem apenas a sua reverência. Algumas pessoas, dentro de algumas denominações, chamam os seus pastores de reverendo, que quer dizer alguém que merece reverência. Aquilo me incomoda quando a pessoa fala para mim: ô reverendo. Eu não mereço reverência de nada, mas muitas pessoas elas vivem em busca dessa reverência, em busca desse louvor. Quanto mais profunda for a relação amorosa, mais a conversa tenderá para o lado pessoal e para o compromisso e para o louvor. Se você tem uma pessoa
que ela é extremamente importante para você, você não vai tratar de amenidades. Dificilmente você vai ficar olhando para ela e falar assim: nossa, o tempo hoje está legal, né? Ó, será que vai chover amanhã? Será que vai chover hoje? Não, a conversa é outra. E gerando inclusive dissabores, gerando inclusive discussões e problemas, porque você não trata com aquela capa, você abre o seu coração, e quando você abre o seu coração, muitas vezes você o expõe. Quanto mais profunda for a relação amorosa, mais a conversa, mais a oração, ela tenderá para o lado pessoal. Os irmãos mais velhos são disciplinados no que diz respeito ao horário das orações. É 9 horas? 9 horas o tal. Aí não há problema nenhum em relação a isso. O problema é a motivação que você faz isso. Mas as orações que eles oferecem são quase todas associadas a pedidos, a petições, a necessidades, em vez de um louvor espontâneo e prazeroso ao Senhor. Na verdade, muitos irmãos mais velhos, apesar de toda a religiosidade, não têm uma vida pessoal de orações, exceto nos períodos em que nada dá certo. Irmãos mais velhos também têm este princípio: eu vou orar quando dá errado. É por isso que muitas igrejas elas optam pelas campanhas, porque ela atrai as pessoas que querem alguma coisa. E como nós como seres humanos, nós somos carentes pecaminosamente de necessidades e desejos, as campanhas nos atraem. É o que eu brinco às vezes nos cursos. Eu falo assim: a gente não vê uma campanha 7 passos para você morrer. Morre, vem aqui nessa igreja depois de 7 semanas que você vai morrer. Ninguém vai, porque a pessoa ela quer receber algo. Agora coloca lá: campanha para você receber isso, receber aquilo, projeto de vida tal. As pessoas vão porque elas querem algo diferente. Nesses períodos de dificuldade, as pessoas devotam muito tempo às orações, até que as coisas se tornem boas. Eu me lembro de uma passagem do Antigo e do Novo Testamento em que Jesus Cristo está falando que certo rei, ele foi dar uma festa, dar um banquete, e ele chama os seus súditos para aquela festa, e chega para um, dá uma desculpa: olha, eu vou casar. Casar não é uma coisa ilícita. Chega para o segundo grupo: não, eu tenho que ver uma junta de bois que eu comprei. O terceiro, eu comprei um imóvel não sei aonde. E aí as pessoas elas foram dando as desculpas porque elas tinham algo mais importante a fazer. E aquele rei olha e fala assim: vai na rua e busca todas aquelas pessoas que não querem, que não têm condições, e põe para dentro. E para elas dê vestes festivais, para elas participarem da minha festividade. E aí o rei, no meio, andando lá no meio daquelas pessoas, ele vê um que está sem as vestes. Alguém que entrou depois que foi ver, depois que casou, depois que foi ver a junta de bois, depois que comprou o terreno, ele apareceu por lá e conseguiu entrar. E o rei olha para ele e fala assim: por que você não está com as roupas? Ou seja, por que você não veio quando eu chamei? E aí ele fala: lança ele fora. Os irmãos mais velhos, eles têm dificuldade de receber o louvor e a adoração do Senhor, receber as bênçãos do Senhor, porque eles querem sempre mais. Ou se recebem algo, acham que aquilo não é suficiente. Essa atitude apenas demonstra que o objetivo principal da oração dos irmãos mais velhos não é adorar a Deus, e sim controlar o ambiente, em vez de se entregar ao relacionamento íntimo com Deus que os adora. Isso que você está falando aí é uma luta, assim, acho que é uma luta da gente, né? Porque aquilo que acho que Deus falou para Davi, e essa questão do filho pródigo, né? Que a gente fica querendo oferecer tanta coisa para Deus, sei lá, oferecer um monte de coisa para Deus, sacrifícios, jejum, um monte de coisa. E se eu tiver errado, você me corrija. E aí Deus falou para Davi, né, que é melhor obedecer do que sacrificar. Acho que foi 1 Samuel, acho que foi isso. Deus falando para Davi, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não sei se foi falando para Davi, é que foi meio confusa, mas assim, tem um versículo falando assim, que Deus vira para alguém da palavra do Senhor e fala assim:
Eu tenho mais prazer no sacrifício do que na obediência. Então, assim, muitas vezes a gente fica ofertando tanta coisa, e Deus só quer que você obedeça às ordens dele. E por que as pessoas fazem isso? É muito mais importante do que você vir ofertando tanta coisa, e Deus, olha filho, só me obedece e pronto. E por que as pessoas fazem isso? Não sei. Porque elas fazem o que elas querem, elas não fazem o que Deus quer. Na verdade, meninas, elas ficam oferecendo coisas porque elas não conhecem Deus. Elas conhecem a sua vontade. Então, eu tenho que oferecer a Deus o que eu quero. É nesse momento em que as pessoas saem oferecendo toda sorte de coisas para Deus, que Deus, como você disse, que Deus quer apenas o quê? A obediência. A obediência é o quê? A palavra. Mas se a pessoa não lê a palavra, como que ela vai obedecer? Ela vai fazer aquilo que ela acha, o que ela pensa, o que a sociedade em que ela vive fala. Por isso que nós temos que obedecer, sacrificar. Quem fez o sacrifício foi Cristo. Então as pessoas lá no povo de Israel ficavam matando um monte de boi, mas não eram obedientes. Então não adianta você querer fazer algo a mais se o básico você não faz. Nós temos que aprender que o básico é o que é exigido de Deus, e não aquilo que nós queremos fazer. Bom, estou sem relógio, tem que ficar de olho ali no relógio. Quem precisa saber disso? Mas por que é tão importante saber que Jesus considera a perdição do filho mais velho tão errada, tão destrutiva, como a perdição do filho mais novo? Porque se você não souber, você não sabe que você precisa se arrepender, que você não precisa transformar. Você entra num processo de ação e você fala assim: esse jeito de agir está certo. Por que é importante o congregar? Por que é necessário que haja um pastor? Por que esse culto virtual, ele é algo que vem sanar uma necessidade, mas não é o ideal, exceto em casos que a pessoa realmente não pode. Mas mesmo nesse caso das pessoas que não podem, eu continuo sendo pastor delas, porque a pessoa ela precisa prestar contas do que ela faz, ela precisa ser observada, ela precisa ser acompanhada. E muitas pessoas acham, em especial da pandemia, então agora eu vou assistir o culto da igreja do pastor lá dos Estados Unidos, é um culto abençoado, e eu não tenho nenhum pastor, eu não tenho ninguém para dar satisfação. Você vive um cristianismo que ele é cortado. Você pega a cruz de Cristo e você sai cortando ela e fatiando, colocando apenas no molde que você quer. Os irmãos mais velhos do mundo precisam desesperadamente ver o próprio reflexo no espelho. Nós temos que olhar no espelho e meditar naquilo que nós estamos fazendo. Falei para a igreja no final do ano: tenha tempos no seu dia em que você pare para meditar o que eu fiz no meu dia, como eu tratei tal pessoa, como eu agi, como eu reagi. É bendito? Não é bendito? É segunda palavra? Não é segunda palavra? Para que haja uma mudança e transformação. Se você não olha no próprio espelho, você não vai saber se seu cabelo está arrepiado. Se você acordar sem olhar no espelho, passar a mão assim, pode ser que o seu cabelo fique arrumado, como também ele possa ficar tudo arrepiado. Pode estar com ramela no olho, pode estar com o canto da barba escorrido lá. Você tem que olhar no espelho. Nós temos que olhar no espelho espiritual para olharmos e contemplarmos. Mas o irmão mais velho não quer fazer isso. Jesus direcionou essa parábola primeiramente aos fariseus, para lhes mostrar que verdadeiramente, quem verdadeiramente eles eram, e para reforçar a necessidade da mudança. Deus ele permite situações de revés da nossa vida para mostrar quem nós somos. Ele fez isso durante toda a história da Bíblia, inclusive com Jesus Cristo. Ele foi lá e fez com Abraão, ele fez com Noé. Abraão estava lá naquela condição de matar o filho da aliança, em que ele havia ouvido a palavra de Deus. Ele é o filho, é nele que repousam as bênçãos. Abraão tinha tanta certeza daquilo, que ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, porque ele sabia que se ele matasse o filho, Deus ressuscitaria ele. Noé ficou 120 anos construindo aquela arca,
fizeram bullying com ele durante todo aquele tempo. Era uma região que não tinha um rio, não tinha mar, não chovia naquela época. E ele fala, não, que vai ter tanta água, que vai levantar essa água, que vai matar todo mundo. E por que ele continuou? E por que Deus permitiu que as pessoas ficassem escarnecendo dele? Para Noé sondar o seu próprio coração. Povo de Israel no deserto, 40 anos, num percurso que os estudiosos dizem que poderia ser feito em uma semana ou 15 dias. E eles passaram 40 anos, Deus provando o coração. Quando Deus permite uma luta e dificuldade na sua vida, é para ver se você ama mesmo. Não é para Ele saber, é para que você saiba. Este olhar no espelho tem esta importância, você saber quem você é, no que você acredita. Conforme dissemos, o filho mais novo sabia que estava alienado do pai, mas o filho mais velho não. O filho mais novo sabia, tanto que ele estava lá, no meio da bagaceira dele lá, fazendo as porqueiras dele. Quando ele se viu no meio dos porcos, ele falou, alguma coisa está errada. Lá, com o meu pai, o trabalhador, ele tem mais do que eu aqui. Eu vou voltar para lá. Mas eu não vou voltar lá para querer ser filho. Eu vou voltar lá para ser empregado. Ele sabe que ele está errado. O filho mais velho não. Em toda a história da parábola, o filho mais velho finda a história com o coração dele endurecido. É por isso que a vida do filho mais velho ela é perigosa. Ele não reconhece o seu pecado. Essa sua última fala, penúltima, me traz à mente assim que o novo, ele viu que estava errado, percebeu o erro, né? E o mais velho não. Ele, pelas leis, pelo bom filho que ele era, ele se achava merecedor do caminho. Claro, mas esse é o problema. Eu, pelo meu agir, eu acho que eu sou merecedor de algo. Não que todos tenham que ir para o mundo, aí eu vou largar a igreja, agora eu vou sair adulterando, vou fazer isso. Não, não é isso. Nós temos que ser filhos mais velhos, mas no sentido de motivação em agradar a Deus. Nós temos que estar na casa do Pai, nós temos que servir ao Senhor, nós temos que agir corretamente, mas não para recebermos algo em troca, mas para glorificarmos o nome do Senhor. O problema aí é só a motivação que está faltando. É por isso que a perdição do filho mais velho é tão perigosa. Eu devo falar isso mais para frente, acho que agora. Os irmãos mais velhos não vão a Deus e imploram pela cura da situação em que se encontram. Eles nada encontram de errado em tal condição. E esse pode ser o erro fatal. Quando você sabe que está doente, o que você faz? Procura o médico. E aquele que acha que está tudo certo? Não procura. O filho mais novo viu que estava doente. E ele falou, eu preciso do médico. E o filho mais velho, eu fiz tudo certo, eu não preciso. Você vê bastante isso em vídeos na internet, quando pessoas são abordadas por policiais, por líderes, políticos. Não, eu fiz tudo certo, eu não devo nada. Mas se não deve nada, por que não mostra? A pessoa fala, me dá o seu RG, deixa eu ver esse documento. Eu não fiz nada de errado. Mas se não fez, mostra. O filho mais velho, ele não aceita ser questionado da sua integridade. O filho mais novo aceita. Por isso que a palavra de Deus diz que as pessoas que são mornas de coração, que lá em Apocalipse fala, são muito mais difíceis do que as pessoas frias. Porque as pessoas frias, você chega com a verdade do Evangelho, e se ele realmente for filho de Deus, ele vai receber aquilo. Agora o filho mais velho, aqueles que têm o coração morno, eles não aceitam. Você olhar para ele assim e falar assim, mas eu cultuei assim, faz 20 anos que eu faço dessa maneira, eu sempre conheci Deus dessa maneira, e eu não mudo, eu acho que é isso e pronto. E as igrejas, elas plantam isso, e você vê as pessoas, porque eu sou da igreja tal até morrer. Que conversa é essa? Nós somos de Cristo até morrer, não de uma igreja XYZ. Nós temos que estar no local em que haja uma palavra, em que haja uma instrução, que haja um pastoreio. Isso nós temos que buscar na igreja.
não a satisfação, não a alegria, não que os nossos filhos se sintam bem. Em nenhum lugar da palavra de Deus diz que tem que os filhos se sentir bem na igreja, porque é a luta da carne contra o espírito. Tanto na idade mais nova como na idade mais velha, são pessoas que lutam contra a sua própria carne, contra o seu próprio desejo. E você vai esperar a satisfação dessas pessoas para você congregar? Como? Aí a igreja cria o culto de jovens, que não existe na Bíblia, culto de crianças, que não existe na Bíblia, você não encontra. Isso é uma criação das pessoas do Ocidente para satisfazer os próprios corações. Nessa questão do coração morno, do filho mais velho, né, que você está falando, então, eu acho que entra aquele ditado popular, né? Bate até que fure a pedra, né? Uma coisa assim que eu sei dizer. Mas, então assim, eu acho assim, é o convencimento do Espírito Santo, né? Para ele se abrir para o que realmente é verdadeiro, né? E como o Espírito Santo trabalha, nós somos instrumentos, a gente não desistir desses que são os corações mornos, para que como um dia a gente conheceu, eles também possam se abrir. Perfeito. Né? Então não desistir, porque o Espírito Santo entra nesse ditado popular. E a gente é um instrumento na mão do Espírito Santo para não desistir desses corações mornos. Sim e não. E aí você usou um ditado popular que não está na Bíblia e que não é um princípio bíblico. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se você insistir com uma pessoa com o coração morno, que a pessoa não quer Deus, você vai insistir o resto da sua vida. E ela não vai aceitar e ela vai para o inferno. Não quer dizer que você tem que desistir. A nossa função, nós temos que continuar falando. Nós não podemos desistir simplesmente porque a pessoa não aceita. Mas não necessariamente a pessoa vai ouvir. Se assim o fosse, a gente colocaria um megafone na porta da nossa igreja, uma caixa acústica enorme, proclamando a palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite. Os vizinhos em algum momento iam se converter, não necessariamente. O que você quis dizer é que pelo meu muito insistir, a pessoa morna se converte. E não, isso não é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Pessoas que ouvem a palavra, bate, água mole, bate, naquele caso não vai furar. Ela vai para o inferno. Não, eu acabei assim, tem um pouquinho de erro na comparação. Bastante. Não necessariamente ela vai se converter. Mas o meu papel realmente é não desistir da pessoa. Agora sim. Perfeito. Fala umas duas, umas três, estou vendo que a pessoa não está tem muito número, resistente. não tem regra. Não, eu só estou dando um número de exemplo. Fala umas duas, três vezes, a pessoa continua muito dura. Vou orar pela salvação dela em oração. Não necessariamente. Desistir. Não há regra, Melissa, é isso que eu estou dizendo para você. Como nós somos dirigidos pelo Espírito, pode ser que tenha que falar 50 antes de parar para orar, como você disse. Mas pode ser que você fale uma vez e Deus manda você parar. O povo de Israel lá, Deus chega para Ezequiel e fala: não há mais tempo de intercessão, não há mais tempo de oração, acabou. Então quem define isso não sou eu, não é você. É a nossa comunhão com o Senhor que vai definir que estratégia e a forma de agir. Pode ser que você tenha que repetir 10 vezes, mandar versículo toda hora. Pode ser que você mande um e fique quieto. Estou dando um exemplo desse. Sim. Amém, queridos? Amém. Nós vamos para o nosso intervalo. São 10h30. Quando for 10h45, nós estaremos retornando. Eu quero pedir para você que você me dê um retorno no meu WhatsApp, se a transmissão está tudo certinha, se não cortou, para a gente saber se a gente continua procedendo dessa maneira. Que Deus te abençoe. Até depois do intervalo.